Estamos vivendo um ponto de inflexão na história da saúde mental. Nunca antes se falou tanto sobre ansiedade, depressão, burnout e solidão. Nunca estivemos tão conscientes dos nossos próprios abismos internos. E, paradoxalmente, nunca estivemos tão sozinhos para enfrentá-los. O que isso explica? Talvez seja o preço de viver em uma sociedade hiperconectada e, ao mesmo tempo, profundamente desconectada das relações humanas reais. Um mundo onde se responde a mensagens, mas raramente se escuta de verdade. Onde se compartilha tudo, menos vulnerabilidade. Enquanto isso, a tecnologia avança a passos largos. A inteligência artificial deixou de ser apenas um assistente que responde perguntas. Ela conversa, entende, acolhe, interage. E não por acaso, segundo uma pesquisa recente da Harvard Business Review, em 2025, o maior uso da IA no mundo não será para programar, gerar conteúdo, fazer cálculos. Será para suporte emocional. Sim, você escutou certo. O maior uso da IA não é técnico, é afetivo. E aqui começa o ponto crítico desta reflexão. Por que chegamos até aqui? Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Dominando as Suas Emoções. Eu sou a Vivi Bantin, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje esse episódio é sobre como a inteligência artificial entrou, e talvez sem pedir licença, no espaço mais íntimo do ser humano, o cuidado emocional. Esse episódio é para você que já se pegou buscando respostas no Google, desabafando com o ChatGPT, perguntando para ele coisas como: por que eu me sinto assim? O que eu faço para não me sentir tão sozinha, sozinho? Será que eu estou com depressão? É para você que, de alguma forma, percebe que a tecnologia se tornou companhia e que, ao mesmo tempo que isso parece mágico, também soa, no fundo, um pouco assustador. Hoje, nós vamos refletir até onde essa ajuda da IA é bem-vinda, quando ela vira apoio e quando ela começa a virar uma dependência emocional disfarçada. Será que estamos criando um novo tipo de relação de apego, só que com um robô? E mais, o que essa busca desenfreada por suporte digital diz sobre o nosso mundo, sobre as nossas relações, sobre nós mesmos? Fica comigo até o final, porque esse episódio não é só sobre tecnologia, é sobre humanidade, sobre solidão, sobre saúde mental e sobre como navegar por tudo isso sem perder de vista o que nos torna, de fato, humanos. Porque as pessoas estão desesperadas por acolhimento, por serem vistas, ouvidas, validadas, porque é mais fácil, rápido e muitas vezes menos desafiador abrir um chat e digitar: estou me sentindo péssima, o que eu faço? Do que encarar o mergulho que a terapia propõe. Afinal, olhar para dentro dói. É desconfortável reconhecer padrões, encarar feridas emocionais e, muitas vezes, admitir verdades sobre si e sobre suas relações. A inteligência artificial oferece respostas rápidas, sem aquele silêncio que confronta, sem aquele olhar que às vezes nos desmonta e sem o compromisso real que o processo terapêutico exige. E tem um outro ponto que não podemos ignorar: o investimento financeiro. Porque sim, terapia tem custo. E não é raro ouvir as pessoas dizendo: eu sei que é preciso,
mas não posso pagar. A IA surge então como essa promessa sedutora de uma terapia gratuita. É só abrir um aplicativo, escrever o que você sente e receber na hora uma resposta acolhedora, sem custo, sem espera, sem precisar justificar nada. Só que aqui mora um risco e uma reflexão necessária. O quanto essa busca pela terapia gratuita com IA não é também um reflexo de uma sociedade que historicamente negligencia o cuidado emocional, que trata a saúde mental como um luxo e não como necessidade. E mais, será que, na tentativa de economizar dinheiro, não estamos, sem perceber, terceirizando nossas dores para uma máquina, esperando dela algo que, na verdade, só pode ser construído na relação humana, na troca, num vínculo, no espaço seguro que só a presença de um outro ser humano pode oferecer? Outra questão que precisa ser dita, sem romantizar: até onde isso é suporte? Quando isso começa a se transformar numa transferência emocional para uma máquina? Porque, no fim das contas, por mais avançada, sofisticada e bem treinada que a IA seja, ela não sente, nem sabe de verdade o que é dor, o que é amor, o que é perda, o que é reencontro. Ela simula empatia, simula acolhimento, simula presença, mas é uma presença vazia de humanidade, uma presença feita de código, de probabilidade e previsão de palavras. E aqui surge uma pergunta: o que leva uma pessoa a preferir desabafar com uma inteligência artificial do que se abrir para a imperfeição, a imprevisibilidade e, sim, até para o desconforto de uma relação humana real? Não estou aqui dizendo sobre falar com um profissional, sobre fazer terapia, mas de falar com pessoas de um modo geral. A resposta talvez esteja no quanto nós, como sociedade, estamos adoecidos nas nossas relações. O quanto o medo da rejeição, do julgamento, da crítica ou da própria vulnerabilidade faz com que muitas pessoas escolham um interlocutor que nunca vai devolver um olhar de reprovação, que nunca vai se frustrar, se incomodar ou colocar limites. Só que aqui mora o perigo. Na inteligência artificial não existe alteridade, não existe outro. Existe só você falando consigo mesma, consigo mesmo, através de uma interface que simula o outro, mas que nunca será o outro. Por outro lado, preciso falar que, se você está buscando ser ouvida, acolhida, compreendida, mesmo que seja por uma inteligência artificial, isso é importante, sim. Isso fala de uma necessidade legítima, de alguém que talvez há muito tempo não se sinta realmente escutada, de alguém que carrega silêncios, vazios, dores e que só quer um espaço onde possa simplesmente existir sem ser julgada. E é verdade, às vezes a IA escuta melhor do que muita gente. Ela não interrompe, não desvia o olhar, não responde com frases prontas do tipo: "Isso é besteira. Ah, segue em frente. Supera". Ela te deixa falar, ela te deixa sentir. Isso tem valor, isso tem função, isso tem lugar. Só que aqui está o ponto mais sério dessa reflexão. Não pode ser só isso. Ela simula e simula muito bem.
mas ela não sente, ela não sofre, não vive, não se transforma junto com você. Ela pode até oferecer um colo provisório, mas não te acompanha na travessia profunda de quem escolhe de verdade se encontrar. Se você sente que isso te ajuda, que te acalma, que te organiza, honre isso, reconheça, está tudo bem. Mas também se pergunte: o que mais além disso eu estou disposto a fazer por mim? Que espaços, que relações, que experiências eu tenho cultivado no mundo real para de fato ser vista, ouvida, acolhida? A IA pode ser uma ponte, mas a travessia, ela só acontece no encontro humano, no desconforto da troca real, na construção de vínculos verdadeiros, na coragem de ser vista, de ser imperfeita, de ser inteira. Porque nenhuma inteligência, por mais artificial que seja, vai suprir de verdade o que só o humano é capaz de oferecer: presença. Outro detalhe: por mais que a escuta que a IA oferece possa sim ter uma função inicial de alívio, de organização emocional, de acolhimento, ela também pode mascarar sintomas. E sabe por quê? Porque ouvir sem aprofundar, sem provocar reflexão real, sem trabalhar os processos inconscientes, sem acessar memórias, sem considerar a história de vida, não é terapia. É alívio momentâneo. É como tomar um analgésico para uma dor que, na verdade, é sinal de algo mais profundo. Você para de sentir a dor por um tempo, mas a causa continua ali, silenciosa, crescendo, se acumulando. E tem mais. A IA, quando passa a ser a única fonte de escuta e acolhimento, pode gerar dependência emocional, porque ela está sempre ali, sempre disponível, sempre validando, sempre pronta. Não frustra, não confronta, não te faz lidar com o desconforto natural do processo de autoconhecimento, que é parte fundamental da transformação real. E isso pode virar um ciclo viciante. Me sinto mal? Busca IA. Ela me acolhe, me acalma. Vida que segue. Até o próximo desconforto. É conforto sem cura. É alívio sem transformação. É anestesia emocional disfarçada de cuidado. Inclusive, recentemente, o CEO da OpenAI foi questionado sobre o comportamento excessivamente bajulador do ChatGPT. Usuários relataram que, após uma atualização, o chatbot passou a concordar com praticamente tudo, mesmo com afirmações potencialmente perigosas, e a elogiar exageradamente os usuários para que eles permaneçam mais tempo na plataforma. Verdade ou distorção? O CEO reconheceu o problema em uma publicação em uma rede social, afirmando que as últimas atualizações tornaram o modelo muito bajulador e irritante. Ele garantiu que a equipe estava trabalhando em correções para tornar as respostas do ChatGPT mais equilibradas e naturais. Mas naturais para quem? Para quê? Porque sejamos honestos, uma IA não tem natureza, ela não tem essência, nem subjetividade, nem experiências para que possamos dizer que algo nela é natural. O que ela tem são padrões, previsões estatísticas baseadas em bilhões de pedaços de textos humanos. Quando o presidente da OpenAI diz que a equipe está trabalhando para que as respostas sejam mais naturais, na prática, o que ele está dizendo é: estamos ajustando a forma como a IA imita o jeito humano de falar, acolher, interagir. Mas aqui está um ponto: não importa o quanto simule. A IA não sente, não vive, não sofre, não ama. E o que chamamos de natural nesse contexto é, na verdade, uma engenharia sofisticada de persuasão. Um conjunto de algoritmos calibrados para fazer você se sentir ouvida, vista, compreendida.
Natural é aquilo que nasce da experiência, da história, do olhar, do gesto, do silêncio, cheio de significado que uma IA nunca terá. Então a pergunta que fica é: estamos calibrando uma ferramenta ou estamos pouco a pouco treinando as pessoas a se acostumarem com vínculos que parecem humanos, mas não são? E o quanto isso não diz também sobre um mundo adoecido que estamos construindo? Estamos terceirizando o afeto? É isso mesmo? Ao se tornar uma companhia, um escuta 24 horas, um colo virtual, a IA preenche lacunas reais. Mas ela também revela o tamanho do vazio social que construímos. Um mundo onde recorrer a um robô para desabafar parece mais seguro e mais fácil do que se abrir com um amigo, um parceiro, um profissional. E que fique claro, não se trata de demonizar a tecnologia. Pelo contrário, ela pode sim ser uma poderosa porta de entrada para o cuidado. Ela democratiza o acesso, oferece acolhimento imediato, quebra barreiras culturais, geográficas e financeiras. Mas ela não é terapia. Ela não é vínculo humano, ela não é substituta da relação que cura. O risco está em normalizar a ideia de que ser escutado, escutada por uma IA é suficiente, porque escuta sem empatia real não é transformação, porque resposta sem presença afetiva não é processo terapêutico. Para onde estamos indo? O futuro aponta sim um modelo híbrido, onde a IA oferece apoio básico, contenção inicial, triagem emocional, e a partir daí conecta as pessoas com profissionais humanos capazes de trabalhar aquilo que uma máquina jamais poderá oferecer. A experiência da presença, do olhar, do silêncio compartilhado, da construção conjunta de sentido. Ignorar essa virada de chave seria irresponsável, mas romantizá-la sem reflexão crítica também. No final das contas, essa discussão não é sobre tecnologia, não é sobre algoritmo, não é sobre IA, é sobre nós. Sobre o quanto, sem perceber, fomos nos desconectando de nós mesmos, do nosso próprio corpo, das nossas emoções, das nossas relações. É sobre um mundo onde ouvir a própria respiração parece mais difícil do que ouvir um áudio no WhatsApp, onde fazer silêncio virou desconfortável, onde olhar no olho é mais intimidador do que encarar uma tela. E o mais inquietante, o que estamos dispostos a fazer ou deixar de fazer para preencher esse vazio. Porque se tem algo que a IA revela, é o tamanho do nosso buraco emocional. Um buraco que não nasceu com a tecnologia, mas que ela escancarou. Quando alguém escolhe conversar com um IA sobre suas dores, suas angústias, seus medos, no fundo não está buscando apenas respostas. Está buscando algo muito mais raro hoje em dia: ser ouvido, sem pressa, sem julgamento, sem peso. Mas aqui mora o perigo também. A IA não cansa, não se frustra, não exige reciprocidade. E isso que parece ser uma vantagem, na verdade é um reflexo doloroso de como estamos desaprendendo a conviver. Porque se relacionar de verdade dá trabalho, requer presença, paciência, vulnerabilidade. E talvez seja por isso que inconscientemente começamos a aceitar cada vez mais a ideia de vínculos que não nos desafiam, que não nos confrontam, que não exigem que a gente se reveja, se responsabilize, se transforme. É mais fácil simular conexão do que encarar a complexidade que é se conectar de verdade. E talvez o maior sintoma do nosso adoecimento coletivo não seja o fato de que estamos falando com máquinas, mas sim
o fato de que elas muitas vezes estão fazendo por nós o que nós mesmos não conseguimos mais fazer uns pelos outros. Talvez você não tenha respostas claras para essas perguntas, mas vou deixar aqui mais perguntas provocativas para você escutar com carinho. Quando foi a última vez que você de verdade olhou nos olhos de alguém enquanto conversava, sem mexer no celular, sem desviar? Quantas vezes você já respondeu "tá tudo bem" só para não ter que se abrir? E quantas vezes também aceitou essa resposta, mesmo vendo que tinha algo por trás, porque estava sem energia? Quantas mensagens você deixou no visualizado hoje, simplesmente porque não tinha energia para sustentar uma conversa? Quantas vezes você evitou dizer o que sente para não parecer carente ou sensível demais? Quando foi que ficou tão desconfortável parar, respirar fundo e simplesmente estar presente, sem estímulo, sem tela, sem distração? No fundo, quantas das suas dores têm sido caladas não porque você não sente, mas porque simplesmente não tem mais para quem dizer? Você percebe que enquanto o mundo te oferece respostas rápidas, o que você realmente precisa talvez seja de espaço para ser, para existir, para ser ouvida de verdade. Pensem sobre isso. Não se deixem anestesiar. Não se deixem levar no automático. Ser crítico hoje não é só um ato de consciência, é um ato de sobrevivência emocional. A sociedade adoecida nos leva silenciosamente a extremos que parecem normais, mas que não são. Extremos de isolamento, de hiperprodutividade, de relações descartáveis, extremos onde o silêncio virou desconforto, onde a pausa virou perda de tempo, onde a conexão real foi substituída pela ilusão de estar sempre conectado. Se você não para refletir, você vira parte dessa engrenagem, sem nem perceber. Vira massa de manobra emocional, afetiva, cognitiva. Passa a aceitar como natural aquilo que deveria, no mínimo, te causar incômodo. Achar normal não ter tempo para cuidar de si, mas passar horas rolando tela. Achar normal terceirizar o cuidado, a escuta, a presença, porque é mais fácil, mais rápido, mais prático. Só que a vida real não é prática, nem rápida, nem fácil. A vida real exige trabalho interno, encontro, frustração, reparo, construção. E se a gente não se dá conta, daqui a pouco não é só a IA que simula a vida. Somos nós que começamos a simular viver. Compartilhe esse episódio com alguém que também precise se questionar e ter uma consciência mais crítica sobre isso. E se quiser conversar mais sobre o assunto, me encontra lá no meu perfil do Instagram, Vivi Bantim. E não se esqueça de seguir o podcast, toda segunda-feira, no seu play favorito. E até o próximo episódio, onde continuaremos explorando o universo das emoções. Lembre-se, você está na central de controle da sua divertida mente. Até lá!